Olá, galera do sétimo ano. Vamos continuar as questões com relação aos répteis. Então, aqui nós temos algumas considerações que a gente já viu na aula passada, que é: os répteis possuem uma pele muito grossa, né? Eles têm queratina, que é a proteína que faz com que não haja desidratação, assim como a gente também tem, né? Eles tiveram a formação de ovo com casca, que impede a desidratação, fecundação interna, quer dizer, todo esse conjunto de características fazem dos répteis os seres que conquistaram o ambiente terrestre. Quando a gente fala conquistar o ambiente terrestre, é que foram os répteis, esses animais que saem da água por completo, porque a gente tinha peixe, o peixe virou anfíbio, o anfíbio ainda dependia da água, ele não podia ficar o tempo todo na terra por causa do sol, que podia ressecar sua pele, já que ele não tinha queratina. E aí a gente tem que entender que são essas características que fazem deles os seres mais adaptados. Na natureza, não sobrevive o animal mais forte. Na natureza, sobrevive o animal mais adaptado. Entenderam? Então, quem sobrevive é o animal mais adaptado, não o animal mais forte. Certo? Então, quando os répteis eles trouxeram essas inovações, sendo a maior delas o ovo com casca, e a partir do momento que ele tem um filhote dentro de uma casca, não há desidratação. O peixe, ele libera o óvulo dentro d'água, a fêmea libera o óvulo dentro d'água, espermatozoide e óvulo se encontram na água, e, consequentemente vão gerar novos filhos, novos filhotes. Mas isso depende da água. Depois nós temos os anfíbios, que também têm fecundação externa, onde um precisa liberar o óvulo, o outro precisa liberar o espermatozoide no meio ambiente. E isso causa o desperdício de uma quantidade enorme de ovos. Imagine, toda vez que há a fecundação de espermatozoide e óvulo, na natureza existem os predadores que vão comer esses ovos. Como eles são frágeis, eles vão desidratar também. Então, quando os répteis chegam, colocam o ovo com casca, ele já faz com que não haja desidratação do ser que está dentro. Deixa o ovo como um órgão independente. Dentro do ovo ele vai ter o nutriente, ele vai ter o material necessário para ele sobreviver. Claro, vai ter outros predadores que vão comer os ovos também. Mas não são frágeis, como são os ovos dos peixes e os ovos dos anfíbios. Tranquilo? Aí parou a questão 6, e a gente tem aqui a questão 7. Compare os anfíbios e répteis quanto à reprodução e o tipo de pele. Vamos lá. Os anfíbios e os répteis. A pele do anfíbio é uma pele fina, bastante vascularizada, e resseca no meio ambiente. A pele dos répteis é uma pele grossa e possui queratina, não havendo ressecamento dela no meio ambiente, com relação à pele. Agora, com relação à reprodução, aí eu tenho anfíbios, fecundação externa, ovos espermatozoides se encontram no meio ambiente, e precisam de água para que ocorra essa reprodução, precisam de líquido para que isso ocorra. Os répteis têm fecundação interna, diferente do outro que tem externa, réptil, interno, e produção de ovo, com casca, que impede sua desidratação. Acabou. Temos duas diferenças. Para a pele, anfíbios e répteis, enquanto a reprodução de anfíbios e répteis. Certo? Tranquilo?
Vamos para a 8ª questão. Dinossauro gigante comia 1 tonelada por dia, menino. Dinossauro comia 1 tonelada por dia. Eu preciso de alimento, né? Será que seria muita carne? 1 tonelada por dia de carne? Difícil, né? A descoberta do fóssil gigantossauro na Patagônia mostrou ser um dos maiores dinos já encontrados pelos paleontólogos. Se buscarmos classificação para esses enormes monstrengos, poderíamos chamá-los de... Pronto, ele me deu aqui 5 características e a gente vai mentalizar onde esse animal viveu, seu habitat, seu tipo de comida, para tirar a ideia. Vamos lá. Será que os dinossauros, naquele tempo, os dinossauros, eles eram ovíparos ou vivíparos? Eles liberavam já um corpo daquele ser que foi produzido dentro deles, ou eles liberavam ovos? A gente viu que os répteis, eles liberam ovos. Beleza? Beleza. Aqueles animais, naqueles tempos, eles tinham uma temperatura que variava com a temperatura ambiente, ou a temperatura deles não variava. Naquele tempo, os animais variavam a temperatura com a temperatura ambiente. Peixes, anfíbios e répteis, eles variam a temperatura com a temperatura ambiente. Então, são animais heterotérmicos e não homeotérmicos. Tranquilo? Letra C seria a resposta correta. Os dinossauros, eles são ovíparos. Quem de vocês já assistiu Parque dos Dinossauros, né? Você já viu aquele filme? E vocês veem que os animais, eles colocavam ovos. Esses animais ainda não tinham placenta porque eles colocavam ovos. Então, não eram animais placentários. O animal placentário passa a ser os mamíferos. Eu não posso classificar esses dinossauros como os carnívoros, já que ele comia 1 tonelada por dia. Um animal que come 1 tonelada por dia, no mínimo, ele tinha que comer folhas, plantas. A resposta da questão número 8 são os animais ovíparos. Beleza. 9. Recentemente foi encontrado um fóssil de dinossauros nos Elwha, Estados Unidos, que apresentava o coração também fossilizado. Vamos parar aí. Aí a gente tem coração de peixes. Só tem uma cavidade. Desculpa, 2 cavidades. Aí vai evoluindo. Coração dos anfíbios tem 3 cavidades. O coração dos répteis tem 3 cavidades, com exceção de alguns crocodilos e jacarés. Tem 4 cavidades. Então, se ele está dizendo aqui, foi encontrado um fóssil de um dinossauro e esse coração possuía 4 câmaras. Quem possui 4 câmaras, 4 cavidades, são mamíferos e aves. Normalmente, são os mamíferos e aves que apresentam 4 cavidades. Tranquilo? Ele está dizendo que esse coração fossilizado possuía 4 câmaras, impedindo a mistura de sangue. Isso indica que esse animal apresentava parentesco evolutivo com, sendo, portanto, eita
Primeiro, se esse animal ele é um dinossauro, a sua temperatura varia com a temperatura ambiente. Se a temperatura dele varia com a temperatura ambiente, tem que ser heterotérmico. Ou era a letra B, ou era a letra D, ou era a letra E. Mas que variam a temperatura com a temperatura do local. Se ele está dizendo que possuía 4 câmeras, quem possui 4 câmeras é ave e mamífero. Depois dos dinossauros, o animal que veio depois dos dinossauros, dos répteis, foram as aves. Então, a resposta é ave, só que não é letra A, porque ele está dizendo que são aves que seriam homeotérmicas, não. Seriam aves heterotérmicas. Professor, por que eles seriam heterotérmicos? A gente falou isso. Eles seriam heterotérmicos porque a temperatura desses animais varia com a temperatura ambiente. Então, vamos fazer um resumo aqui, devagar. Vamos lá. Primeiro, surgiram os peixes. Estou falando dos animais que a gente está estudando, que são os cordados. Cordados eu falo em vertebrados, coluna vertebral. Aí eu tenho peixes. Peixes são animais que a temperatura varia com a temperatura ambiente. Então, peixes são heterotérmicos. Depois de peixes vem quem? Anfíbios. Os anfíbios são animais também que a temperatura varia. Então, anfíbios são heterotérmicos. Depois de anfíbios vem quem? Répteis. Répteis são heterotérmicos. Depois vem quem? Aves. Aves são os primeiros animais homeotérmicos. Aves e mamíferos são dois animais que têm 4 cavidades no coração e têm a temperatura que não varia com a temperatura ambiente. Quando a gente fala isso, está dizendo o seguinte: quando você está aqui em Recife, que a temperatura é 30 graus, quando você sai daqui e vai para Gravatá, lá é mais frio, é mais frio. Vamos supor que lá esteja 15 graus. A temperatura do seu corpo, aqui em Recife e em Gravatá, continua sendo a mesma. Não varia. Então, você e uma ave são animais homeotérmicos. Animais que a temperatura não varia com a temperatura ambiente. Já um peixe, já um anfíbio, já um réptil, são animais que a temperatura varia com a temperatura ambiente. Então, quando o peixe está aqui em Recife, e a temperatura dele é 30 graus, da água, falando da água, 28, 30 graus. Quando ele sai daqui, se ele saísse e fosse para um aquário, onde a temperatura fosse de 10 graus, a temperatura dele também seria de 10 graus. Quer dizer, a temperatura dele varia com a temperatura ambiente. A temperatura dos peixes, dos anfíbios e dos répteis varia com a temperatura ambiente. Tranquilo aí? Então, por isso que nessa questão aqui, nessa questão 9, a primeira palavra aqui, ele está dizendo que o dinossauro encontrado, que tinha 4 cavidades, indica que esse animal apresentava um parentesco evolutivo com uma ave, já que ele tinha 4 cavidades, e a ave também possui 4 cavidades, e o dinossauro dá origem às aves. Então, como é que o cara sabe disso? Porque eles encontram fósseis, animais mortos, fossilizados na pedra, no chão, e eles vão fazendo uma ligação do tempo que esses animais viveram, para saber quanto tempo houve para esses animais poderem formar outro tipo de animal. Esse é o estudo mais completo com relação à ciência, ok? É o estudo da evolução. Viu? Então, alguma ave, algum dinossauro, depois apareceu com ave,
com penas, dando origem às aves. Quer dizer que um dinossauro, um deles, por evolução, foi adaptando-se e surgiu algumas penas, foram passando para isso, e, consequentemente, deu origem às aves. Isso que ele fala aqui, ó. Isso indica que esse animal apresentava parentesco evolutivo com aves, ou era a letra A ou era a letra D, sendo, portanto, heterotérmico, porque ele ainda não estava completamente desenvolvido. Ele tinha 4 câmaras, e aí dá origem ao próximo ser, que seria uma ave. Então, a resposta da questão é letra D de dado. Beleza? Questão número 10. Os animais abaixo representados são bastante diferentes na sua aparência. Aqui eu tenho uma lagartixa e aqui eu tenho um gavião. Mas apresentam características comuns. Entre essas características não se inclui. Aí eu vou ver entre esses dois animais qual é a característica que não se inclui neles. Quer dizer, que não é comum a um e a outro, por exemplo. Réptil e aves têm fecundação interna. Vamos pensar. Répteis, jacarés, por exemplo, lagartixa. Tem fecundação interna? Tem. E a ave? Também. E é, professor? É. Um galo, ele tem que colocar o seu espermatozoide dentro da galinha. Fecundação interna. Ok? Letra B, oviparidade. Oviparidade é animais que colocam ovo. Tanto a lagartixa como o gavião, os dois colocam ovo. Letra C, homeotérmicos. Répteis e aves. Os répteis, a temperatura varia com a temperatura ambiente? Varia. Répteis varia. Ave varia? Não varia. Então, o que não é característica comum aos dois é a chamada homeotermia. Um é heterotérmico e o outro é homeotérmico. Letra D, respiração pulmonar. Respiração pulmonar nos répteis, respiração pulmonar nas aves. Tranquilo aí? Como é simples essa questão? Ele pediu para a gente analisar as características que são parecidas com eles. E aí a gente viu que eles têm fecundação interna, todos dois aqui, ó, tanto a lagartixa quanto uma ave, tanto um réptil como uma ave, fecundam-se internamente. Então, cuidado aqui, não esqueçam. As aves têm fecundação interna. Para você ter uma ideia, o ovo que a galinha coloca, na realidade, seria o óvulo. O ovo só vai dar filhote se o galo fecundar a galinha. Por isso que numa granja, você não vai ver um galo. Você só vai ver as galinhas pondo. Porque ali, o que eles querem vender é o ovo. Agora, se ele quisesse procriar, aí ele poderia colocar um galo lá para dar filhotes, dar pintinho. Então, na realidade, a gente não come o ovo, a gente come o óvulo da galinha. Então, os dois têm fecundação interna. Os dois põem ovos. Por isso que é aquela brincadeira de vocês perguntarem um ao outro. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?
primeiro veio o ovo. E primeiro veio os répteis, vieram os répteis, para depois vir as aves. As aves são originadas a partir dos répteis. Então, você nunca mais vai falar isso por aí. Quem veio primeiro foram os ovos através dos répteis. Depois vieram as aves. A galinha veio depois do réptil. Verdade? Na letra D tem respiração pulmonar. Não esqueça, uma cobra tem respiração pulmonar. Dá para você não olhar assim, a cobra, não, a cobra respira pela pele. Não, a cobra tem narinas, respira através das narinas, leva o oxigênio até o pulmão. E as aves também respiram pelos pulmões. Não esqueça. E ele pede não, aqui não se inclui. Não se inclui é o que a gente chama de homeotermia. Esse animal aqui, a temperatura varia com a temperatura ambiente, e esse animal aqui não varia, ele é homeotérmico. Questão número 11. Qual das escrituras abaixo é a melhor explicação para a expansão e domínio dos répteis durante a era mesozoica? Essa era aqui é a era onde os dinossauros mais tomavam conta do ambiente. Quando a gente fala que o réptil dominou o ambiente terrestre, é porque nessa era aqui, nessa era da Terra, os dinossauros estavam presentes. E tem a época jurássica. Por isso que o nome daquele filme é Jurassic Park. Porque é a hora onde os dinossauros, é o tempo jurássico, é onde o dinossauro ele comanda todo o ambiente terrestre. Então, qual das duas abaixo é a melhor explicação para a expansão e domínio dos répteis durante a era mesozoica, incluindo o aparecimento dos dinossauros e sua ampla distribuição em diversos nichos do ambiente terrestre? Entendi. Ele quer saber que característica tornou ele um ser capaz de comandar o ambiente terrestre. Lembra de novo aquela história da gente? Primeiro quem? Peixes. Segundo quem? Anfíbios. Terceiro quem? Terrestre. Répteis. Ele quer saber qual foi a característica que fez com que os répteis permanecessem no ambiente terrestre. Aí ele quer saber, vamos lá. Será que foi o prolongado cuidado com a prole, quer dizer, com as crias, garantindo proteção? Não. Pode fazer a sua proteção que você quiser, o predador vai lá e come. B. Aparecimento de ovo com o quê? Casca. Capaz de evitar o quê? Dessecamento. A partir do momento que o ovo ficou lá na terra, ele pode dizer agora esse meu filhote está independente, ele não vai morrer ressecado. Tranquilo? Então a resposta seria a letra B de bola. Vantagens sobre os anfíbios na competição pelo alimento. Não. A questão aqui não era a vantagem sobre os anfíbios, não. A vantagem aqui é por características que eles possuem. E D, extinção dos predadores naturais e consequente explosão populacional. Ele quer dizer que não tinha predador, desapareceram os predadores. Não. Ao contrário, como os dinossauros eram maiores, os predadores não tinham capacidade de matá-los. Aí a pergunta é, como é que os dinossauros deixaram de existir, professor? Segundo os cientistas, houve um meteoro na Terra, e esse meteoro, quando caiu na Terra, ele causou uma explosão muito grande, e ao mesmo tempo, houve um tempo em que a quantidade de alimento diminuiu bastante, principalmente de plantas.
Se você tem um dinossauro aí que só come planta, por exemplo, você acabou com os dinossauros herbívoros. Se não tinha dinossauro herbívoro, não tinha dinossauro carnívoro para comer eles. Aí foi desaparecendo. Consequentemente, desapareceram os dinossauros do meio ambiente. E aí aparecem com mais força os mamíferos. Nós, mamíferos, e ainda não eram nem os homens, porque a gente nunca conviveu com o dinossauro. Ó. Lembra aí, foca comigo. Aquela história de Fred Flintstone, que é ele vivendo junto com os dinossauros, nunca existiu. A gente não conviveu com os dinossauros. Os dinossauros desapareceram, os mamíferos que já existiam começaram a proliferar, para depois aparecer a gente. A gente é muito novo nesse planeta, viu? A gente aparece depois, muito depois, da formação do planeta. Tranquilo? Então, a resposta aqui, que fez com que esses animais crescessem rapidamente, foi a letra B, aparecimento do ovo com casca capaz de evitar o dissecamento. Resposta letra B de bola. E, por último, uma questão grande. Vamos dizer assim, peraí, professor, quer me matar a gente? É uma questão tão besta, tão fácil. Vê, ele dá umas características aqui. Um jardim zoológico separou os vertebrados em grupos. Vertebrados, base tem ossos. De acordo com suas características anatômicas, e os instalou em diferentes setores. No dia em que chegaram ao local, 3 novos animais adultos não classificados. Um funcionário deparou-se com a necessidade de encaminhá-los aos setores adequados, sabendo apenas que peguei um cara e disse: ei, pega aqueles animais ali e classifica para mim. Se é um réptil, se é um mamífero, se é uma ave. Vamos lá. O animal número 1 tem um coração com 4 cavidades e corpo revestido por escamas. Opa! Não poderia ser um peixe, porque peixe não tem 4 cavidades, só tem 2. Se tem escama, deveria ser um réptil. Então, animal número 1, réptil. Animal número 1 aqui. Mas o animal número 2 apresentava 4 cavidades e seu corpo era coberto por penas. Pô, o pena só pode ser ave. 3. Animal número 3 era 3 ave. E 3 aqui. Então é fácil. O animal número 3 respirava por pulmões, era vivíparo e seu corpo era vestido por pelo. Pelo, mamífero. Então, animal número era um réptil. Animal número 2 tinha pena. Número 2 era 3, era uma ave. E o animal número 3 só podia ser o mamífero. 2 aqui. Então ficava 1, 3, 2, letra A de amor. Tranquilo? Valeu, feras. Próxima aula, próximo assunto.